Deus seja louvado, amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 33. O título da palavra é a candeia do corpo. Vamos ler até onde Deus permitir que a gente faça a leitura. E ninguém acendendo uma candeia, uma lamparina, uma lâmpada, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Então aqui diz que ninguém acende uma lâmpada e esconde ela acesa, mas não, se você acende a lâmpada é para iluminar, para clarear. Então assim também é o nosso olho. Se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo terá luz. Mas se o nosso olho for mau, todo o corpo será tenebroso. Então devemos pedir a luz do Senhor, a luz da palavra de Deus, para andarmos nela. Porque o Senhor aqui, continuando a leitura, ele censura os fariseus e os escribas que se apresentavam exteriormente, queria que as pessoas os vissem como se fossem pessoas zelosas, mas só pela aparência, mas o interior era cheio de rapina. Vamos ler aqui, E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavar antes de jantar, que o Senhor foi jantar com ele, mas não lavou as mãos para comer. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Então era só na aparência. Isso que nós temos que nos cuidar para não sermos somente aparência, para sentirmos que o Senhor está conosco e termos um coração sincero, porque Deus olha para nós, ele não vê o nosso exterior, como que quando Deus mandou Samuel para ungir um dos filhos de Davi para rei, o Samuel olhava pelo exterior, olhou o primeiro filho que passou, era formoso, era alto, era grande, era forte, era bonito, ele já achou que certamente aquele seria o rei. Mas o Senhor Deus disse para ele: eu não olho como vocês olham para o exterior, mas olho para o interior, para o coração. Então Deus sabe como que nos comportamos, como que nos portamos neste mundo, porque o Senhor vê antes que nós falemos qualquer palavra, que nos expressemos sobre qualquer coisa, o Senhor já sabe o nosso coração, a nossa intenção. Então o Senhor quer que todo o corpo tenha luz, que os seus olhos sejam bons e todo o teu corpo tenha luz. Se o teu corpo tem luz, o exterior, que o interior também seja iluminado, seja cheio das coisas de Deus, cheio das virtudes do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E o Senhor não habita em casa vazia, o Espírito Santo em casa suja, em casas impuras. Então temos que limpar-nos interiormente o nosso coração, falando o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que nós realmente desejamos para os outros. Porque uma coisa é falarmos, expressarmos com a nossa boca, com a nossa língua, mas outra coisa é se é de nossa mente, se é do nosso coração, aquele desejo que a pessoa
seja iluminada, que a pessoa seja sarada daquele problema, daquela tribulação, seja livre daquela tribulação, se realmente nós queremos aquilo no nosso coração. Então, uma coisa é expressar com a boca e outra com o sentimento do coração. E Deus sabe todas as coisas antes mesmo de proferirmos as palavras. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. O Senhor sabia o coração deles e a intenção deles diante do Senhor. Eles queriam armar laços para o Senhor para ver se pegavam ele em alguma contradição. Então tem pessoas que conversam com a gente para ver se a gente se contradiz naquilo que nós vivemos, naquilo que nós falamos. Então é um espírito contrário, não tem sinceridade, não tem verdade nessas pessoas. Então vamos clamar a Deus a luz da palavra, a luz do Espírito Santo para nos guiar, e vamos trabalhar em nós, vamos exercitar para que nós realmente tenhamos assim um sincronismo daquilo que nós expressamos e aparentamos com o nosso interior. Glória a Deus. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Então aqui o Senhor já apertou eles, dizendo, chamando eles de loucos. Por acaso o que faz o exterior também não reflete no interior? Então vamos fazer veredas direito e buscar a sinceridade. Porque hoje dizemos pessoas fingidas, pessoas falsas, que falam uma coisa, mas desejam outra. O Senhor não quer essa contradição em nós mesmos. Aleluia. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Então era zeloso naquelas coisinhas pequenas, dizimar hortelã, arruda, dizimar e toda hortaliça, né? Coisinhas pequenas e miúdas, eram zelosos, mas eles desprezavam o principal, que é o juízo e o amor de Deus. Então temos que saber que Deus é um fogo consumidor. Deus, na sua ira, ninguém aplaca a ira do Senhor. Quando o Senhor se irar, e diz que o Senhor se apresentará e terá o dia da ira do Senhor para os rebeldes, para aqueles que não obedeceram à palavra de Deus. Porque a mão de Deus é leve como uma pluma, mas para o ímpio e pecador, ela é mais pesada do que uma bigorna. É a pesada. A mão de Deus é uma rocha enorme e poderosa, que dizimará todo o mal, é um fogo consumidor. Então Deus é justo, bondoso, mas para o rebelde a mão de Deus vai ser muito pesada. Então creia, se arrependa, se converta ao Senhor, porque Deus é um fogo consumidor. Ele, ao mesmo tempo que vai salvar, que o Senhor é bom e justo, aqueles que o buscam e o procuram, o Senhor não vira as costas. O Senhor está pronto para ouvir. Mesmo que seja uma pessoa rebelde, que se virou várias vezes contra as coisas de Deus, mas cada vez que ele se arrepende, Deus ainda dá mais uma oportunidade para ele. Então se arrependa, faça veredas direita para os seus pés. Que a palavra de Deus seja luz, que você diga: é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então vamos andar pela luz, porque quem está andando em trevas, ele não sabe, ele tropeça aqui, erra ali, peca ali, mas como ele já está caminhando nas trevas, ele não vê em que está tropeçando, ele não tem consciência desse pecado, esse pecado não pesa na sua consciência, porque já está nas trevas, e ainda conta como se fosse uma grande vantagem ter feito isso, ter feito aquilo, ter saído em desagrado às coisas de Deus, contrariando
as normas, os preceitos, a lei de Deus, a sua graça, a sua bondade, a santidade de Deus. Essas pessoas não têm consciência de saem tropeçando, mas não enxergam no que estão tropeçando, porque estão sem a luz. A partir do momento que a luz de Deus brilha sobre eles, eles começam a ver as coisas, a ter discernimento do que é certo e do que é errado. Consciência do pecado, remorso, tristeza, dor e aflição. Mas busque a misericórdia de Deus, que Deus vai te esclarecer, porque a palavra vem, o Senhor Jesus disse que eu vim para os doentes, para os enfermos, para que tenham vida e em abundância. Então, para os enfermos espiritualmente, não é a enfermidade da carne, né, uma doença, não, o Senhor veio para curar as chagas do pecado, aquelas pessoas que estavam chagadas, cancerosas espiritualmente, mas que se arrependeram e buscaram a misericórdia de Deus, Deus os cura, se tornam limpíssimos, sadios espiritualmente, porque Deus perdoa os pecados e a pessoa tem a oportunidade de continuar caminhando na justiça, na palavra de Deus. Aleluia! E o Senhor diz, vai e não peque mais, para que te não aconteça uma coisa ainda pior. Então, a recomendação da palavra é sobre a luz, a candeia de Deus, a palavra de Deus, que é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Glória a Deus! Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Então querem se aparecer exteriormente, querem estar se apresentando. Então todo aquele que quer estar se apresentando, o espírito dele não está reto diante de Deus. Porque o Senhor pregou a bondade, a humildade, a simplicidade. Porque Deus opera na simplicidade. Deus ajunta onde não espalhou, porque a obra de Deus não é pela capacidade humana. Ah, eu sou fulano de tal, eu preguei lá não sei aonde, peguei para tantas mil pessoas e fiz isso e fiz aquilo. Não. Isso, toda honra e toda glória a Deus. A pessoa que se gloriar será abatido. E a pessoa que se achar que é sábio é a própria sabedoria dele, essa fama, Deus o abaterá. E Deus diz na palavra que Deus pega o sábio, esse que se gloria em si mesmo, na sua própria astúcia deles. Uma hora eles se contradizem e o Senhor os pega na própria astúcia deles, que começa a entrar em contradição, porque sem Deus, nesta obra, nesta graça, ninguém faz nada. Ninguém pode bater no peito e se achar melhor do que os outros. Deus se agrada da humildade, da bondade. Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés não era um homem eloquente, que fazia um discurso que atraía a multidão. Ele tinha problemas, ele tinha gagueira na sua fala. Ele diz, Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu não tenho facilidade para falar. Mas Deus tudo faz para que não apareça que foi o homem que fez. Então observe que a obra de Deus é na simplicidade e todo o poder, toda a obra é feita por Deus. E não precisamos ficar nos apresentando, achamos que somos fulano de tal, somos isso e somos importantes, somos aquilo. De maneira nenhuma, não somos nada. Somos apenas um vaso de barro diante de Deus, porque a essência é de Deus. Os conselhos, as palavras, a revelação, ela vem pela guia de Deus. Temos que deixar Deus operar e o Espírito Santo guiar. Porque quem sabe o que você do outro lado está precisando ouvir? Somente Deus, somente o Espírito Santo para saber a sua necessidade.
Eu poderia fazer um belo de um discurso e falar tudo aquilo que as pessoas querem ouvir, e prometer isso e prometer aquilo para agradar os ouvintes, mas não. Mas quem sabe o que precisa ser falado é Deus, é o Espírito Santo de Deus, porque Deus quer a conversão do seu coração. Buscai antes aquilo que é de Deus, as coisas de Deus, a salvação de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que nós precisamos para o dia a dia, não precisamos ficar prometendo riqueza e benção e carro novo e comprar casa. Não, busque primeiramente o reino de Deus, o reino dos céus, que o Senhor sabe o que nós precisamos nessa vida, está escrito na palavra, e as demais coisas Deus nos acrescentará conforme a vontade de Deus, conforme a benção de Deus. Deus não deixará faltar o pão na sua mesa. Deus vai te abençoar e te ajudar, mas primeiramente busque a Deus, não pelo pão que perece, por ser atendido pela obra da piedade, ser atendido pelos irmãos. Não, busque a Deus buscando a salvação, pela sinceridade, pelo interior, pela sua alma, pela sua vida espiritual. As demais coisas Deus proverá. Então, buscando a Deus com sinceridade, com o objetivo de salvação, de vida eterna, Deus proverá todas as coisas. Mas não busque a Deus com interesse carnal de receber algum bem, algum benefício de alguém. Não faça isso. Ou para agradar alguém. Mas faça e busque a Deus para agradar a sua alma, o seu interior, a sua vida espiritual, para que esteja com Cristo eternamente. Aleluia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Quer dizer, por dentro está cheio de podridão, e que se abrisse ninguém ficava perto. Então aqui ele diz que os escribas e fariseus, os sábios, que conheciam toda a letra, eles por fora se apresentavam bonito, eloquente, com sabedoria humana, mas por dentro ele compara aqui como um sepulcro aberto, como um sepulcro que está cheio de podridão. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós, os doutores da lei. Por quê? Porque as pessoas se gloriavam na sua capacidade, na sua sabedoria, e não dava glória a Deus. Não dizia: o Senhor me revelou isso, o Senhor me revelou esta palavra, pôs essas palavras na minha boca. Não, essas pessoas normalmente dizem eu estudei, essa palavra tem origem tal, e eles começam a querer mostrar a própria sabedoria e conhecimento deles. Essa palavra tem origem grega, essa palavra vem do hebraico e não sei o que. Quer explicar para você a origem daquelas palavras, mas não, a obra de Deus é aquilo que nós devemos fazer e ser diante de Deus. Então, não se gloria, dê toda a honra e toda a glória a Deus. Peça a Deus, você quer falar da palavra de Deus? Peça a guia de Deus pelo Espírito Santo, que Deus lhe dará, e Deus não te jogará em rosto a sua incredulidade, mas Deus te dará dons e ensinamento e a guia da palavra, mas sempre dando glória e o reconhecimento a Deus, e não ao seu estudo, à sua formação. Tem pessoas que vai começar um discurso, começa a dizer que ele se formou em faculdade tal, universidade tal, fez doutorado aqui, fez doutorado ali, começa a se gloriar a si mesmo. Mas na obra de Deus é um mistério, ela é bonita, ela é simplicidade. O irmão diz: eu não tenho capacidade para estar aqui, mas Deus me mostrou a palavra tal e pede para passar o recado para vocês. Assim é a obra de Deus. Não é a sabedoria humana, mas é a guia de Deus pelo Espírito Santo em nós. Aleluia. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas.
E isso acontecia quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus estava pregando, ele observava todas essas coisas que os fariseus, os escribas exigiam dos outros para que as pessoas cumprissem todo aquele peso, toda aquela dificuldade, mas eles mesmos não, como falou aqui, nem um dedinho colocava para ajudar. Só criticavam, observavam e apontavam os que não conseguiam guardar aquele peso, aquelas ordenanças, não faça isso, não faça aquilo, não manuseie, não ande, não caminhe, não faça nada. Então o Senhor aqui os repreende. Glória a Deus. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais, que vossos pais os mataram. Bem testificai, pois, que consentes nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais o seu sepulcro. Ou seja, o povo passado, da geração passada, é tratado como nossos pais das gerações passadas, né? Então, e eles ali pregavam e falavam, mas eles estavam consentindo com aquela perseguição toda. Então, como perseguir os profetas, estava aqui já armando laços para pegar Jesus, também de prender o Senhor, condenar à morte e depois perseguir os apóstolos, os discípulos após eles, e a perseguição é grande. E hoje, nos nossos tempos, a perseguição é espiritual. O Senhor coloca muito, ele mudou a tática. Hoje, com o avanço da tecnologia, uma das armas que o adversário usa é roubar o seu tempo, é ficar muito tempo nas redes sociais, cada um tem o seu aparelho de celular nas mãos, e o adversário começa a trazer tantos atrativos que você não tem tempo nem para orar. Você vai orar, você dobra o seu joelho rapidinho e já levanta rapidinho, porque é uma correria para cá e para lá, e tem que ficar no aparelho, no celular, vendo as coisas, não consegue mais abrir a Bíblia e fazer a leitura, fazer uma reflexão daquilo que leu, dar uma analisada, examinando as Escrituras, como está escrito, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus, porque nela encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a palavra de Deus testifica, o tema central é o Senhor Jesus, o Salvador, mas você está dando importância para aquilo que é mais importante na sua vida, que é a salvação da sua alma, ou você está se entretendo, passando o seu tempo, como diz o passatempo, perdendo tempo só nas redes sociais? Não que você não deva utilizar as redes sociais, você deve, mas tem que administrar o tempo, você tem que dominar essa ferramenta, você ter o controle sobre ela, e não ela te controlar, ela dominar você, porque entra um assunto na sua cabeça, às vezes até dentro da igreja, a pessoa fica pensando naquilo que viu, ou naquilo que ele quer ver depois do culto, quando chegar na sua casa, e outros nem estão indo para a igreja, estão tão desanimados, tão intertidos nessas coisas das redes sociais, tão dominados por ela, que estão tendo preguiça de se aprontar e ir para Deus, cultuar, apresentar um culto de adoração a Deus, de louvar ao Senhor. Então busque a Deus, faça uma reflexão, veja como está a sua vida. Se você está sendo enganado pela virtualidade das coisas. A virtualidade, as coisas materiais acabam e terminam. Tudo que é material, que o olho contempla, que a sua mão apalpa, ela se desfaz com o tempo, ela acaba. E quanto mais o virtual. O virtual é uma coisa abstrata ali, que você vê, que você se interte, uma representação de um filme, ou de uma coisa qualquer, de uma coisa engraçada, e vai passando o tempo. Quanto mais isso, então tem as atrações materiais, físicas, e tem as virtuais também. Mas o que você deve buscar são as espirituais, que são para sempre, a vida eterna
pela palavra de Deus. Então não ignore este livro. Se você nunca leu, só ouviu falar, comece a ler, comece a extrair o néctar, a essência que está aqui dentro deste livro. Abra o livro. Portanto, o livro fechado é apenas um livro, mas se torna doce como mel quando você começa a ler e a pensar e a meditar sobre ele. Traz ensinamento para a vida na casa, para a sua vida em sociedade, para a sua vida neste mundo, para dar testemunho. Ela vai ensinar e tocar em você para que você vai gostar tanto que você vai querer compartilhar com os outros, com outras pessoas, anunciando o que está escrito na Bíblia, que fala de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Venha então ler a palavra de Deus, se alistar no exército de Cristo, que Ele é o nosso capitão, Ele nos guia, Ele nos dá força nesta batalha espiritual sobre a face da terra, na batalha da vida. Porquanto você está vivendo, se não percebeu ainda, esse mundo você está sendo disputado por Deus. Deus manda o convite da salvação para você, mas do outro lado você está sendo disputado pelo inimigo de Deus, por Satanás, pelos seus anjos que não querem ver você se dirigindo na direção de Deus, das coisas sagradas, das coisas de Deus. Ele vai apresentar tanto agrado para a sua carne, vai apresentar coisas, entretenimento, passatempo, como nós falamos aqui, para te desviar do objetivo da santa palavra de Deus. E tem gente, todas as gerações, que querem diminuir a importância da Bíblia e da palavra de Deus, para que também você não obedeça e você não chegue ao porto desejado, o porto da salvação. Então pense nisso, você está no meio de um campo de batalha. Deus se agrada, Deus quer você servindo a Ele, e o Senhor manda chegar até você o convite, a palavra de Deus, as informações. O Senhor chama você, venha sem demora. Por outro lado, vai ter tropeço, vai ter pessoas. Se você demonstrar para alguém que quer servir a Deus e buscar Ele segundo a Escritura Sagrada, outra pessoa vai chegar em você, vai tentar dissuadir você dessa boa intenção da salvação, porque o adversário usa pessoas como instrumento. Nós podemos ser instrumento de Deus e nós podemos ser instrumento do inimigo. Então depende da nossa sintonia. Se sintonizarmos com Deus, na comunhão com Deus, o Senhor nos envia o Espírito Santo para nos guiar em toda a justiça, em toda a palavra. Mas se nós não se cuidarmos, se nós sintonizarmos para as coisas que desagradam a Deus, quem vem sugerir as coisas na sua cabeça é o adversário das nossas almas. Vai pôr pensamento e você vai pensar que é você que está pensando, mas é o falar do inimigo nos seus ouvidos. Ele joga lá dentro como se fosse um pensamento, uma imaginação perversa e aquilo que não convém. Então busque as coisas de Deus, que Deus se agradará, Deus está pronto para te atender e Deus enviará os seus anjos ao seu favor e o Espírito Santo para te guiar e te iluminar. Ficamos com essa palavra que está aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 33, que falamos sobre a candeia do corpo, sobre a luz, sobre ter luz. E também falamos o assunto que Jesus censura os fariseus e os escribas, a partir do versículo 37. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus te dê força e ânimo e te liberte desses entretenimentos que não convêm. Ore a Deus, peça a misericórdia de Deus, a guia de Deus, que Ele tudo fará. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.